do jovem aprendiz. Por que do jovem aprendiz, Andréia? Porque a gente tem aí a situação que muito jovem aprendiz estava começando a sua carreira, né, no mercado de trabalho, e teve pessoas que começaram no início de março a trabalhar como menor aprendiz. E aí o que acontece? A situação do menor aprendiz, ele tem um contrato de trabalho e o horário do menor são bem rígidos, né? Digamos assim, porque ele pode trabalhar 6 horas, né? Ele tem que trabalhar 6 horas, normalmente é 4, porque ele tem que conciliar o seu horário de trabalho com o seu horário escolar, né? Em março começaram várias turmas nas empresas e a pandemia chegou logo em seguida, né? No dia 20 e poucos de março começou o isolamento social e o contrato desses menores aprendizes, né, foram suspensos ou foi feita uma redução de jornada, porque as empresas não tinham ainda como fazer isso, né? Porque o jovem aprendiz, ele precisa trabalhar na empresa, mas ele também tem aulas, né, onde ele está fazendo o curso. Que digamos que ele é um menor aprendiz que veio através do Senac. Lá no Senac ele vai 2 vezes por semana e na empresa ele vai 3. Né? Ele aprende a parte teórica no Senac e a parte prática ele vai fazer nas empresas que foi feito essa contratação. Então o que aconteceu? Os jovens aprendizes foram para as suas residências, cumprir o isolamento social, eles podem sofrer a redução de jornada, podem sofrer a redução de salário, e aí, com essa pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Então, o que foi feito? Eles podem ter essa redução, tá? Só que eles não podem ser demitidos. Tá? Eles não podem ser demitidos durante esse período, porque o contrato de trabalho já foi assinado, tá? O contrato de trabalho foi assinado, o contrato com a instituição da onde ele vem, que eu estava usando o exemplo do Senac, também está assinado, e ele precisa cumprir esse contrato. Por quê? Porque só tem 4 motivos, tá? Mesmo diante da calamidade, só tem 4 motivos que a rescisão do menor aprendiz pode ser antecipada. Olha só, o menor aprendiz só tem 4 motivos que ele pode ser feita a rescisão antecipada. É ele mesmo pedir, né, a pedido do aprendiz, ele mesmo chegar na empresa e dizer que não tem condições de continuar por não conseguir conciliar os horários, né? Esse pode ser um motivo. O outro motivo é falta disciplinar grave, né? Normalmente são adolescentes que são jovem aprendiz. Então, essa situação, para poder ser feita a rescisão antecipada, ele tem que ter feito uma falta disciplinar grave para ele poder ter a rescisão antecipada. Uma terceira situação, ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo. O que é isso? Na empresa, ele está indo normalmente. No Senac, também, está indo normal. Ele tem interesse em continuar empregado, então ele tem interesse de continuar frequentando tanto o Senac quanto a empresa. Mas não vai na escola. A escola normal, né? Ele faz o quê? 7º ano, 8º ano. Lá ele não está indo. Ele está tendo ausência na escola. Aí essa escola comunica à empresa, porque ela fica sabendo, né? Porque a empresa comunica, a empresa pede informação, porque há todo um acompanhamento do jovem aprendiz durante o seu período escolar.
E aí ele não tem ido na escola e é comunicado, olha, aquele funcionário que você ligou para saber como que tá, faz tantos dias que ele não vem. E aí a empresa vai verificar, né? E aí, diante dessas ausências, diante das notas baixas, né? O menor aprendiz também tem que ter as notas acima da média de preferência. E aí ele pode ter a sua rescisão antecipada, porque a prioridade do jovem aprendiz é o escolar normal, tá? A carreira dele como o jovem aprendiz numa empresa é secundário, tá? O principal é ele continuar estudando na escola normal, 7º, 8º ano, para poder continuar a sua educação, do que ele trabalhar. Então essa também pode ser a rescisão antecipada. Uma outra situação é o desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência, tá? O aprendiz com deficiência, ele não tem, né, limite de idade. E se ele não está conseguindo conciliar o desempenho, está sendo insuficiente ou inadaptação, ele pode ter a sua rescisão também antecipada. Tá? Isso é bastante incomum, né? Eu, graças a Deus, tenho umas boas experiências de jovem aprendiz. Eu trabalhei numa empresa que tinha vários, né? A primeira seleção de jovem aprendiz, eu estava nessa empresa e recentemente encontrei com um deles, eu faço MBA, e um deles estava numa convenção da empresa e estava assim, na hora que ele me encontrou, veio, cumprimentou, agradeceu muito, e isso dá uma satisfação pessoal muito grande, porque eu saí da empresa, mas ele estava lá quando começou como jovem aprendiz e ele tinha sido recentemente promovido, continua na empresa até hoje, deve ter uns 4, 5 anos, continua na empresa, de jovem aprendiz ele tinha sido promovido e estava sendo transferido para uma das filiais da empresa no Mato Grosso do Sul. Então veio, agradeceu a oportunidade que ele teve como jovem aprendiz e estava super feliz porque tinha sido promovido e estava sendo transferido para uma outra filial. Então isso dá uma satisfação muito grande, porque você vê que tem vários jovens que precisam apenas ter uma oportunidade para você começar a sua carreira. Então você, como jovem aprendiz, pode começar numa empresa e conseguir fazer a sua carreira. Se você tem objetivos e tem sonhos, a gente tem que começar de algum lugar. Então esse rapaz, né, era um rapaz, e estava lá e veio agradecer a oportunidade que ele tinha tido como jovem aprendiz.